Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. E hoje o assunto é fé. Nesse momento que estamos passando por tudo, como é bom acreditar, ter fé. E o meu convidado de hoje, muito especial, jornalista Márcio Campos, autor do livro Minha Chica, O Milagre da Santa Brasileira. Dispensa comentários, meu convidado. Ele já vai aparecer por aqui. Vou falar para vocês que ele tem apenas 23 anos de Band, repórter, apresentador, autor de livros, A Tragédia de Eloá, Uma Sucessão de Erros, e agora A Beata em a Chica. Um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigada, Márcio, por conversar com a gente sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é a fé. Eu sei que a fé mudou sua vida, te acompanha, sua vida, da sua família. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, você contar um pouquinho para a gente de como a devoção por Inha Chica, ou pela fé em si, mudou a sua vida. Uma palavra de duas letras com um acento, então você tem três formas, mas tão pequena que ela pode transformar e fazer tantas coisas grandes, né, Juliana? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você nesse seu espaço. Eu sei que é um espaço que leva um nome aí de para as mulheres, né? Que fala principalmente do dia a dia das mulheres, um canal importantíssimo da relação das mulheres, mas aí depois eu entendi por que que um homem foi convidado para participar de um canal dedicado às mulheres, né? Tantos, É, tantos. e é óbvio, isso fica óbvio por causa do motivo que me fez ter tanta fé, né? Rezar eu sempre rezei. Fui educado no catolicismo desde criança, tive como exemplo meu pai, minha mãe, minhas avós, né? E cresci nessa profissão de fé dentro do catolicismo. Mas a minha fé foi colocada em prova, se é que fé é colocada em prova, mas quando eu exerci e fiz muita prática da minha fé, foi num momento difícil da nossa família. E é por isso que eu tenho muita tranquilidade e felicidade em poder dividir com todos, né, esse momento em que eu tentei exercitar ou praticar, né, da melhor maneira a minha fé. E aí a história começou com uma doença da sua esposa. Então, Juliana, a história começa com um problema muito difícil de saúde da Verônica, né? Que é a minha esposa. Um problema em que nos trouxe muita angústia, né? Nos trouxe muita dificuldade emocional, até que no momento a única possibilidade que se tinha, pelo menos era que os médicos me diziam, era se agarrar na fé. Então, eu ouvi dos médicos, um deles principalmente, um ou dois, de que, olha, se você tem fé, agora é hora de você praticar, exercitar a sua fé. E foi exatamente o que eu fiz, né? Ah, me mantive ali ancorado na oração, para que através da fé, através das orações, a gente pudesse alcançar a Deus, né? E aí eu pedi ajuda para todo mundo dentro dessa minha profissão de fé, viu, Juliana? Ô, Márcio, e por que a Inha Chica? Aí essa é uma das que eu pedi ajuda, né? A principal ajudante, né? Bom, dentro do catolicismo, algumas pessoas não sabem, né? Quem não é católico, mas mesmo quem é católico, às vezes pode ter um pouco de dificuldade para entender isso, né? Da presença dos santos, da presença daquelas pessoas iluminadas, pessoas de carne e osso, né? Que viveram nesse mundo, que respiraram esse ar que a gente respira, Juliana.
que andaram por essa terra que a gente anda e que viveram como a gente. Quer dizer, nem tanto como a gente, como a maioria das pessoas, né? Viveram de uma maneira muito superior do que a nossa, superior espiritualmente, né? E essas pessoas, de acordo com a tradição católica e de acordo com os estudos que são feitos, elas podem se tornar santas, né? Por causa das suas virtudes, né? Por causa do seu comportamento, por causa da sua relação com o seu irmão, com a sua irmã, né? E a beata Inhá Chica, a Francisca de Paula de Jesus, uma mulher que nasceu na região de São João del Rei e depois foi morar e viveu até a morte na cidade de Baipendi, perto de Caxambu, no Circuito das Águas, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Ela hoje passa por um processo de canonização, né? Ela já teve um milagre reconhecido. Se tiver mais um milagre reconhecido pelo Vaticano, ela se torna santa. Nesse momento, ela é uma beata. E aí, a Inhá Chica, por essa força que ela tem na oração, foi a quem eu recorri para que ela me ajudasse a interceder, para que ela me ajudasse a rezar, né? Então, assim, através dela, eu pedi para que ela me ajudasse. Então, assim, eu tenho convicção de que foi uma ação de Deus, por causa da minha convicção religiosa, por causa da minha prática de fé, da minha prática religiosa, eu tenho comigo que foi uma ação de Deus, mas que contou e muito com a oração e a intercessão de Inhá Chica, de Francisca de Paula de Jesus, que é essa beata e que está prestes a se tornar santa, né, ser declarada santa pelo Vaticano. É linda a história. E o livro que eu estou aqui, eu li assim numa tarde, lindamente. Não conhecia a Inhá Chica e hoje a gente bate uns papos assim muito legais. Muito bom. Márcio, no livro é muito interessante porque conta a sua história de jornalista, o lado profissional, mas o lado humano, que eu acho que quem te vê na televisão já consegue ver isso, porque em todas as matérias tem um lado humano ali que está bem na frente do jornalista, sabe? Aquele assim, quando a pessoa se entrega. E aí, nessa visita papal, que foi em 2013, que a gente tem um videozinho e vai mostrar aqui para as pessoas que não lembram, quando ele veio, né, em razão da Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro. Ele vai contar a história também de como mudou a história até do jornalismo da Band, né? Que ele esteve lá com o Papa, e ali, nesse vídeo que as pessoas vão ver, eu queria que você comentasse. A gente vai ver o vídeo primeiro e depois a gente comenta, tá? Tá, joia. Não é meu, é do povo brasileiro para o senhor, para que o senhor se sinta em casa. O Brasil é do senhor, o mundo é do senhor, para que o senhor se sinta em casa. Não há brasileiro ao grande coração. Não há presente para presentear o senhor. Minha mãe é ministra da Eucaristia. Comprei para ela um crucifixo igual ao do senhor. Ela está muito feliz por eu estar aqui. Eu estou muito feliz por representar a Rede Bandeirantes nesse momento que é histórico para a igreja, que é histórico para a minha emissora, para a empresa para a qual eu trabalho e que é histórico para a minha família também. Eu peço uma bênção do senhor para a minha família, para a minha esposa, que está doente, e para toda a minha família. Sua bênção. Senhor abençoado. E aqui para o senhor. Essa é para o senhor. Beata Inhá Chica, de nada. Nossa Beata Inhá Chica, que vai se tornar santa, e Ivan Claudini de lá pediu para entregar para o senhor. Aqui, e a medalha. Aqui, pessoal. Sua oração
Sua oração para Nossa Senhora Aparecida é linda. A oração que o senhor escreveu para Nossa Senhora Aparecida, a oração que o senhor vai fazer é muito linda. E eu tenho certeza que o senhor vai fazer o que a mãe fez. Tenho certeza. Sua bênção. Márcio, desse vídeo é encantador. Também relembrei, né, nesse momento, mas é aqui que eu queria que você falasse assim dessa primeiro da história que foi até chegar e conseguir ir nesse avião, que não foi fácil, foi uma luta, ele conta tudo no livro. Mas você consegue, depois de assistir, né, várias vezes, e todo mundo relatou, amigos jornalistas inclusive, que ali estava o ser humano, Márcio, né? Falando com o Papa em nome de todos os brasileiros que assistiam o jornal naquele momento. Assim, foi mais forte. Eu queria que você falasse desse sentimento. Aliás, falar em nome de todos os brasileiros, assim, falando em nome de mim, né, e dos brasileiros que respeitam a fé católica, que professam a fé católica. Então, assim, eu não quis representar ninguém que fosse de outra, que é de outra religião, que professa outra religião, outra filosofia de vida. Pelo contrário, eu respeito todos eles e todas elas, né? Então, ali eu falava enquanto católico. Então, enquanto católico, eu fazia as boas-vindas ao Papa Francisco aqui no nosso país, porque a gente estava acabando de atravessar o Oceano Atlântico, né? E quase se aproximando ali do litoral nordestino brasileiro para a gente pousar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E você tocou um ponto muito interessante, Juliana, que assim, a história que eu conto no livro, né? E o livro a gente relata, o livro é sobre Inha Chica, é sobre essa mulher que me auxiliou, que intercedeu para que a minha esposa para que a minha esposa tivesse a doença dela, né, esclarecida, para que tivesse a doença dela diagnosticada. Mas aí, para chegar no avião, que é uma longa história, que eu comecei a trabalhar para estar num avião papal com 7 anos de antecedência, né? E eu não imaginava que quando estivesse no avião, ou que quando eu fosse no avião papal, que eu conseguisse essa oportunidade através de todo um trabalho que durou 7 anos, jamais queria estar no avião do Papa com a minha esposa passando uma dificuldade de saúde, né? Mas como ela passava uma dificuldade de saúde muito grave, uma situação de saúde muito grave naquele momento, eu pedi para que ele abençoasse a minha esposa através de mim, né? Que por isso eu me estendi diante dele e pedi, e ele fez o sinal da cruz dando a bênção na minha testa para ele, para os meus colegas de trabalho, para a empresa onde eu trabalho, para a minha família, né? E falhei e aproveitei para falar de Inha Chica, né? Porque Inha Chica era com quem eu já vinha conversando e pedindo a oração dela, pedindo a intercessão dela, o auxílio dela para a cura total da minha esposa, né? Mas o grande desafio era descobrir a doença dela. Ela passou 11 dias internada, né, numa situação muito difícil para os médicos. Cada dia que passava se tornava difícil para os médicos, que não tinham diagnóstico. Então, tratava-se dos sintomas dela, mas não tratava da doença, não sabia que doença que era e tentava fazer tratamentos relacionados ao que a doença provocava, né? Como febre e uma série de outros sintomas. E aí, quando eu consegui fazer com que estivesse no avião, eu comentei com a irmã Claudine, que é do Santuário de Inha Chica, em Baipendi, que eu estaria com o Papa. Ela falou: olha, leva esse santinho aqui para o Papa Francisco, então, já que você vai encontrar com ele, e pede para ele canonizar Inha Chica para a gente logo, né? Bom, enfim, e aí eu fiz. Eu acho que a irmã nem acreditava direito que seria possível, que eu iria encontrar com ele e entregar. E esse momento, né, que aparece na imagem e que está aqui na contracapa do livro, né, em que eu entrego para o Papa Francisco essa oração e essa relíquia, né, esse santinho de Inha Chica, e ele eleva ao céu e fala:
em Axica, né? Eu acho que esse momento veio para coroar toda a relação, né, que eu aprendi a ter e que eu cresci tendo com Inhaxica desde a minha infância, né? Porque Inhaxica entrou na minha vida antes mesmo de eu nascer, porque os meus pais se casaram na igreja que Inhaxica construiu. Então a minha família, que é do sul de Minas, muito pertinho de Baipendi, né, de Airuoca, de Liberdade, de Bocaina, de Pestana, daquela região toda ali, eu nasci em Cruzília, então a gente já convivia com essa devoção relacionada em Axica antes dela ser beata, né? Ainda quando ela era bem-aventurada, serva de Deus, né? Que são os títulos, passos que recebe até chegar no título de santo ou de santa, né? Então essa devoção, essa relação de confiança com Axica vem de muitos anos da minha família. Então antes mesmo de eu nascer, eu já tinha uma relação com ela porque meus pais se casaram na igreja que ela construiu em devoção em homenagem à Imaculada Conceição. Lindo. E a imagem, eu acho, vou falar aqui, que você não imagina que conseguiu falar com todo mundo, mesmo quem não era católico. Porque a emoção ali não foi aquela coisa tradicional, sabe? Foi emoção. E isso é lindo, né, de ver. E no livro, outra coisa que eu queria falar, que é muito legal, dos relatos, né? Eu fiquei muito emocionada com o relato da sua filha, da sua esposa também, de alguns colegas seus, né, jornalistas, e que conseguiram falar isso, porque até então, até em 2013, que a gente está falando disso, hoje em dia o jornalismo está mais falado, está mais conversado, né? O jornalista chega mais perto. E lá ainda estava meio assim, era mais distante isso, né? Parece que foi uma chavinha, assim, de um assunto também não muito falado e não muito discutido, né? Que é a fé. E falando da fé nesse momento que a gente está passando, a gente, poxa, são 2 anos, né, inteiros, assim, e muita gente que não tinha a fé em si, esse conhecimento, essa busca, achou. Muitas pessoas, né, foram atrás e se encontraram na religião, independente qual seja, mas a fé é uma atitude contrária da dúvida, né? Eu queria saber do Márcio Campos. Você usa isso na sua vida, no seu dia a dia? Nesse momento difícil, você teve alguma dúvida? Olha, eu acredito muito nessa força espiritual, viu, Juliana? Para nós católicos, nós chamamos isso de fé, né? Os cristãos chamam isso de fé. As outras religiões podem chamar de outra maneira, né? De vibrações, de pensamentos positivos, né? Acho que tudo que leva ao bem, né? Independente se você tem uma religião ou não, mas leva ao bem, né? No nosso caso, no meu caso, que acredito em Deus e que tenho fé, que tenho essa expectativa, né? A fé me dá a expectativa, me cria a expectativa e me dá a perspectiva de que o final vai ser bom, né? De que o final vai ter um resultado positivo. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também e compreender os desígnios de Deus, né? Muitas vezes, você não pode colocar em dúvida a sua fé porque você rezou e talvez não aconteceu o que você não queria. Ou talvez o que você quisesse não seria bom para você. Então, é muito discutido isso também, né? Eu rezei, mas não deu certo. Não é que não deu certo. Deu certo e muitas vezes a gente não sabe que esse certo era o certo designado por Deus, né? Então, eu busco a minha fé em todos os momentos da minha vida. Eu coloco a oração em todos os momentos da minha vida, né? E quando eu falo que eu busco fé, que eu tenho oração, não é que eu vou passar 24 horas ajoelhado rezando, né? Eu tenho os meus momentos de oração, tenho os meus momentos de reflexão, de introspecção com Deus também, mas eu gosto muito de fazer as orações
e de estar próximo de Deus numa igreja, né? Então, eu gosto muito de ir à igreja, eu gosto muito de quando eu consigo chegar antes, de passar primeiro pela capela do Santíssimo, né? Do Santíssimo Sacramento, e fazer uma oração ali que tem um local mais reservado, que tem um local de maior introspecção. Então, eu busco essa reflexão, essa oração, esse momento de proximidade com Deus, né? Eu estou falando dessas maneiras porque cada um define de uma maneira, né? Uhum. Mas eu busco esse momento em em todo o período da minha vida. E é claro que nos primeiros meses de pandemia, a gente passou isso, e eu, no meu caso especificamente, vivi muito de perto esse drama da pandemia por causa do nosso trabalho, da nossa profissão, em que nós não paramos de trabalhar um dia sequer. Todos os dias eu saí de casa, um ou outro dia que eu saí e voltei rápido, fui só na emissora, só na TV e voltei, ou um ou outro que eu fiquei em casa e fiz algumas gravações só pela internet, mas muito raros, isso foi muito raro. Nós todos os dias estávamos na rua e sabíamos da nossa missão, sabíamos da nossa responsabilidade enquanto comunicadores de prestar um serviço mais ainda responsável, né? Sempre responsável, mas um serviço que fez mais diferença ainda nesse momento de pandemia, né, em que a gente trouxe a orientação correta e profissional para todo mundo que estava em casa. E é claro que para eu fazer isso eu colocava Deus em primeiro lugar para que eu pudesse voltar para casa e não trazer nenhum problema para minha família que não saiu de casa. Exato, faz diferença. Fez diferença para você. Ah, não tenha dúvida disso, né? Além de tomar todos os cuidados, né? Porque tem aquela história, aquela brincadeira, né? Não adianta pedir para Deus e ficar sentado, né? Exato. Você tem que orar e vigiar, orar e trabalhar, né? Rezar e ficar sentado, talvez não adiante muito. Assim, parece até uma crítica, mas veja bem, a gente tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Elas decidiram fazer isso o tempo todo, que é rezar, mas não é que reza e fica sentado. Por exemplo, nós temos as nossas religiosas e os nossos religiosos, né? As religiosas e religiosos que dedicam a vida à oração, que ficam trancados num mosteiro ou num convento, né? Rezando para mim, rezando para você, rezando para todos nós de uma maneira geral, para a humanidade, né? Para o mundo. Então, assim, são pessoas importantíssimas na nossa vida, mas no nosso caso, somos leigos, né, que estamos aqui fora, a gente tem que rezar, mas também tem que dar uma forcinha, tem que fazer a nossa parte também, né? Então, eu rezava, óbvio, né, e fazia a minha parte com toda a proteção necessária, com tudo que os médicos e cientistas indicavam para fazer e indicam para fazer ainda, né? Eu li uma frase esses dias que eu até anotei, não lembro aonde aqui. Não, as pessoas têm que procurar agradecer ou ter fé e rezar também nos momentos bons. Porque geralmente é sempre quando a gente está precisando de alguma coisa, né? Ou na saúde, ou no trabalho, ou no relacionamento, a pessoa vai lá e se joga. Quando está tudo bem. Como é que é? É de gratidão? Como é que é a fé? Porque com Agradecimento. certeza você não esquece, né? São nos momentos bons e nos ruins. Juliana, agradecimento o tempo todo, né? E aí, quando você fala em agradecimento, entra aquela discussão de promessa. Ah, você quando rezou para Inha Chica, você fez uma promessa? O que você prometeu para ela? Se ela intercedesse, se ela orasse, rezasse para você e para sua esposa? Olha, eu não prometi nada no momento em que eu pedi o auxílio dela, no momento em que eu pedi a intercessão dela, né? Não prometi. Ah, Inha Chica, olha, vou fazer uma promessa para que a senhora me ajude, reze para minha esposa, interceda junto a Deus, e aí eu te dou tal coisa em troca. Não, eu não fiz isso. O livro é resultado dessa gratidão, né? O livro é resultado dessa gratidão. Esse livro em que eu retrato a minha fé, né, Beata Inha Chica, o milagre da Santa Brasileira, é uma maneira de agradecer, é uma gratidão. No passado, Juliana, talvez algumas pessoas um pouquinho mais experientes do que a gente, né, lembrem, as pessoas quando rezavam,
para algum determinado santo pedir ajuda, como eu pedi para Inha Chica, colocava uma publicação em jornal, né? Olha, venho através dessa mensagem, através dessa publicação, agradecer uma graça alcançada através da intercessão de Santo Expedito, de São Benedito, Santo Antônio, de São João, enfim, do santo do qual aquela pessoa é devota, né? Esse livro é isso. Então, esse livro, eu venho dizer para as pessoas que eu venho agradecer a minha graça alcançada através da intercessão de Inha Chica. E o meu agradecimento, em vez de publicar uma publicidade num jornal, é publicar um livro relatando a minha experiência de fé, dando o meu testemunho de fé e principalmente, né, como a gente alcançou esse milagre, que é o milagre do diagnóstico da minha esposa, né? Eu disse para Inha Chica que eu precisava de um milagre e que o milagre era o diagnóstico da minha esposa, porque sem o diagnóstico não daria para tratar dela. E a gente conseguiu isso no 11º dia, né? E você leu, você sabe que está aqui, eu vou contar para as pessoas, não tem problema nenhum contar, não tem problema. Você pode contar tudo que tem no livro, Juliana, não tem problema nenhum, entendeu? E quando eu rezei em a Chica, no último dia antes do diagnóstico da doença dela, eu estava na Capela do Santíssimo, na Igreja de São Pedro e São Paulo, na Avenida Oscar Americano, próximo do Hospital São Luís, onde a minha esposa ficou internada, e eu disse em a Chica, mais uma vez, a Chica, a gente precisa do diagnóstico dela, né? Eu não estou pedindo a cura agora, mas a gente precisa do diagnóstico, porque eu tenho certeza que através do diagnóstico os médicos vão conseguir identificar o tratamento para a doença dela. Nesse momento, né, que a gente fez, que eu fiz essa oração e que eu voltei para o hospital, eu chego no hospital, a minha esposa fala, olha, acabou de sair daqui uma médica que nunca tinha vindo aqui no quarto e soube da minha história no plantão, na secretaria do andar, no plantão do corredor, quis me conhecer, quis saber da história e ela falou que acha que sabe o que eu tenho. Ou seja, eu tinha acabado de fazer minha oração, né, conversado com a Chica para interceder, uma médica aparece do nada, 11 dias lá, ela nunca tinha ido, ela não sabia do problema da Verônica, ela saiu, levou alguns exames, né, para uma sala, voltou e pediu um teste, né, pediu para eu levar o material da minha esposa para um laboratório para fazer um novo exame. E através desse novo exame veio o resultado da doença, né? E aí, através do resultado da doença, começou um longo período, um longo tratamento de quimioterapia, uma doença chamada histiocitose de células de Langerhans, né? Uma doença autoimune que afetou a medula, afetou a hipófise, afetou os ossos, e ela precisou enfrentar 2 protocolos de quimioterapia, né? Enfim, e hoje, há quase 10 anos se passaram, ela faz os acompanhamentos dela e aí a doença está... qual é o termo que os médicos usam? Está em remissão, não é isso? Acho que é isso, né? A doença está em remissão, então ela está curada, né? Para a gente ela está curada, então há 8 anos ela passou por esse processo e foi exatamente isso que aconteceu em relação com a Chica, e o livro é esse agradecimento, é o agradecimento de graça alcançada, e o que eu prometi para a Chica, depois que tudo aconteceu, é que onde eu puder, e eu vou fazer isso sempre, é levar o nome dela, é divulgar para que as pessoas possam conhecer e ter a oportunidade de ter a mesma experiência que eu tive com ela, que as pessoas possam ter também com a Chica. Lindo, e são vários os relatos, né? Tem de um jornalista, colega seu, que perdeu o emprego, e aí entrou em contato contigo, e também foi, né, conversando com a Chica e deu tudo certo. Em seguida já conseguiu. A gente acha que não é, a pessoa esse o envolvimento, né? Às vezes ele era, eu não sei, não conheço aqui, não fala também se ele era religioso, se ele acreditava nisso, mas aí a partir do momento que ele precisou, ele foi lá com toda a fé do mundo e deu certo. E te ligou e contou essa história. Isso foi em 2021, não, o primeiro ano da pandemia, 2020.
Isso foi em 20. 2020, quando não pôde acontecer a tradicional festa em homenagem à Chica lá em Baipendi, no mês de junho, né, que é quando acontece a festa dela. E aí eu gravei um vídeo, né? Eu peguei o celular e gravei um vídeo para que as pessoas, para que eu pudesse dar meu testemunho através desse vídeo, é, e o santuário poder publicar nas redes sociais do santuário. E eu publiquei esse vídeo também dando meu testemunho relacionado em Axica. Esse meu colega, jornalista do Paraná, viu o vídeo, estava passando por um momento difícil na profissão, e ele é católico, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, e ele ainda diz, né, no relato dele, Márcio, eu pedi licença para Nossa Senhora Aparecida, a quem eu sou muito devoto, para poder conversar com a sua amiga aí, com a minha Chica, que eu não conhecia, né? E eu conversei com ela e no dia seguinte eu tive a resposta que eu precisava ter, resposta positiva relacionada a um fato do meu trabalho, da minha profissão. Então, Juliana, eu busquei outras pessoas, eu busquei colocar no livro não só o meu testemunho, mas busquei colocar no livro também o testemunho de outras pessoas, não só desse colega jornalista, mas de outras pessoas que eu nem conhecia, né? E que eu fiquei conhecendo através de terceiros que pudessem dar os seus testemunhos também na ligação com a Chica. Então, a gente tem algumas outras pessoas que dão testemunho também, que não tinham ligação comigo, não me conheciam. Voltando aos jornalistas, né, eu pedi para que alguns colegas, católicos ou não, então a gente tem protestante, a gente tem ateu, ateu não lembro, mas a gente tem agnóstico. Eu pedi para que pessoas dessem a avaliação delas, fizessem uma avaliação sobre a minha postura diante do Papa naquele momento, em 2013, de como eu me comportei diante do Papa. Eu queria ouvir a opinião das pessoas sobre aquele comportamento. No momento que eu falo de Inhaxica para o Papa, que eu falo da doença da minha esposa, né? Eu sempre fui um profissional, sempre fui um ser humano muito ligado à questão de relação humana, né? Eu sempre gostei da relação humana, sempre gostei de conversar melhor com as pessoas, de entender melhor as pessoas, né? E que mineiro que não gosta de uma boa prosinha, de um bom bate-papo, né? Então é por aí. Mas, enfim, eu acho que o respeito ao ser humano, essa boa relação, o bom trato, né? Sempre gostei disso. E nas minhas matérias, nas minhas reportagens, eu sempre me posicionei dessa maneira também. É que, para aquela época, ou um pouco antes, tudo era muito quadradinho, né? Jornalista não podia expor a sua religião, jornalista não poderia falar de futebol, jornalista não poderia sequer pensar em falar de política. Isso nós estamos falando em 2013. Nós estamos em 2021 e hoje, né, você vê, parece 2022, eu estou ficando louco, 2013, hoje 2022, parece que o mais importante é aquele que fala mesmo para quem torce, para quem que reza, ou para quem não reza, e para quem que vota. Olha como as coisas mudaram, né? Olha como a gente teve uma evolução. Hoje parece que tem mais valor quem faz polêmica, né? Quem xinga, quem é duro, quem é ríspido, né? Então, enfim, mas eu sempre tentei colocar esse lado humano nas minhas matérias, porque tem um detalhe, Juliana. A gente vê a tecnologia crescer, a gente vê o avanço da tecnologia, a gente vê computador escrevendo aquilo que a gente fala. A gente fala, o computador começa a escrever, mas a gente jamais vai ver uma máquina expressar o sentimento numa cobertura jornalística, e esse sentimento precisa ser retratado para as outras pessoas entenderem o que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu, como jornalista, não queria cometer a falha, né, de tratar esse livro como jornalismo também, né? Aqui tem a mão do Márcio ser humano, a mão do Márcio católico, e a mão do Márcio jornalista. Eu tive muita responsabilidade para escrever esse livro e tenho muito orgulho, né? E sou muito feliz pela Maristela Ciarrossi, que é a editora, a CEO da Ângelos Editora, a proprietária dessa editora, né? Que nasceu na pandemia e que só publica livros católicos, né? A Maristela é uma jornalista experiente dentro da área de publicações literárias também, e me deu essa grande oportunidade de fazer essa obra
né, esse agradecimento através da Ângelus Editora. Então, a gente tem que continuar fazendo isso. O dia que eu deixar de lado o meu sentimento, o dia que eu deixar de lado a minha emoção, de transmitir meu sentimento, transmitir minha emoção nas minhas matérias, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou ouvindo, eu deixei de ser humano, né? Talvez eu não retrate mais a fidelidade daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo. Eu virei máquina. A máquina não tem sentimento. Ela pode até escrever uma matéria, mas ela não vai transmitir sentimento. Exatamente. Por isso que eu falei lá no início que você não tinha ideia de que tinha conseguido falar com todos, até quem não era católico, porque foi isso, né? O sentimento. Para a gente encerrar, Já? você, o livro, ó, eu vou até colocar, depois a gente coloca as orações. Ah, Né? Tem várias orações aqui para Inha Chica, e aí a minha pergunta é a seguinte, assim, precisa ser uma coisa, como é que você faz, por exemplo? Precisa ser uma coisa pronta já, igual o nosso Pai Nosso, por exemplo, né? Ou é aquela conversa, sabe? Igual como você fez lá no hospital. Por favor, eu preciso de um. Como é que é? Como é que a gente pode fazer? olha, Nesse momento também tem muita gente precisando, né? Juliana, a fé é uma relação muito íntima, sua com Deus, né? Esse momento é uma relação muito íntima, né? Ela é extremamente íntima. Só que muitas pessoas chegavam para mim e falavam: "Mas como você rezava? O que você rezava? Você fala que rezava, mas o que você rezava? Que oração? Como é que você rezava?" E assim, eu peguei as minhas orações, aquele ritual que eu segui diariamente durante muito tempo, não sei te dizer quanto tempo, inclusive muito depois em que tudo passou, eu continuei com as minhas orações em agradecimento, né? Hoje ainda agradeço, óbvio que eu agradeço, né? Mas as minhas orações, né, religiosamente, fazendo diariamente as minhas orações, era um momento em que me lembro como se fosse hoje, né? Às vezes a minha esposa estava aqui na sala, minha filha, e eu ia para o quarto, me trancava no quarto e ficava ali meus 15, 20 minutos, não passava disso, sabe? No máximo meia hora fazendo as minhas orações, que eram orações que seguiam um rito, né? Que tem um rito nas minhas orações, e o meu momento de conversa também com Inha Chica, com Deus e com o Sagrado Coração de Jesus, de quem também eu tenho muita devoção, né? Então eu quis dividir com as pessoas também quais as orações eu fazia, né? Então elas estão aqui no livro e como eu rezava. É uma receita de bolo? Óbvio que não é uma receita de bolo. É óbvio que é aquilo que eu acabei de dizer, é uma relação íntima, é uma relação sua com Deus, né? É uma devoção sua. Então você vai fazer a oração que mais lhe chamar a atenção, mais você se identificar. E tem um detalhe que a Maristela, a editora do livro, diz, né? Não é a gente que escolhe os santos é que escolhem a gente, né? E isso é muito forte, é muito interessante isso, e cada um vai entender isso, obviamente que vai entender, cada um que professa a fé católica e que tem uma devoção por essas pessoas que se tornaram santas, né? Vai entender o que eu estou dizendo. Então é isso aí. Então eu me sinto extremamente feliz de Inha Chica ter me escolhido para que eu pudesse caminhar a minha vida na fé, né, com ela, né? Ela intercedendo, ela do meu lado, me auxiliando nos momentos difíceis e nos momentos alegres também, que a gente agradece, que a gente continua pedindo, né? Pedindo saúde, pedindo muita segurança, enfim, eu sou muito feliz de tê-la comigo nessa caminhada. Bom, e eu estou muito feliz de ter conversado com você e a gente poder dividir, né, esse bate-papo aqui, essa história tão linda, tão profunda, cheia de fé e de verdade mesmo, é aquele jornalismo verdade que eu digo. O jornalista daquele papo que você estava falando, quando não for mais, você não conseguir mais botar emoção e ser verdadeiro, é a verdade, né? Quando a gente é verdadeiro, assim, transparente, tudo acontece. Márcio, eu queria te agradecer muito, muito, muito. O livro é incrível. Aí conta para quem quiser
adquirir o livro, como é que faz? A gente pode colocar o site aqui, o link. E mais uma vez te agradecer muito por contribuir, por enriquecer aqui o Mulher e Vida. Ô, Juliana, eu que quero agradecer a oportunidade que você deu, não a mim, mas a Inhaxica, a possibilidade que você deu da gente poder falar de Inhaxica, da Francisca de Paula de Jesus, né? Para todo o Brasil, para todo mundo, através dessa plataforma que você tem de discussão de mulher e vida. Então, muito obrigado você de abrir esse espaço para eu dar o meu testemunho, mas, sobretudo, para levar em Inhaxica, para que as outras pessoas tenham essa experiência. O livro está à disposição pela distribuidora Loyola, então é www.livrarialoyola.com.br/Márcio Campos. Ninguém sabe, mas você vai saber agora e vai divulgar isso para todo mundo, que a primeira edição acabou, foram 1.500 exemplares, e a segunda edição está sendo feita nesse momento para ser levada para as pessoas interessadas em breve. Então, a gente já está caminhando para a segunda edição. Tem uma pessoa me chamando, só um minutinho, por favor. Tem uma pessoa que quer só dar tchau para você aqui, mas ela estava do meu lado o tempo todo, tá? Ela veio. Olha ela! Ela veio se despedir de você aqui. Essa é a imagem de Inhaxica, né? A imagem que foi reconhecida pelo Vaticano e a imagem que já pode ser que pode alcançar os altares das igrejas aqui do Brasil. Essa é a imagem oficial de Inhaxica, então que ela também possa interceder por você, pela sua família, né, por todas as pessoas que estão nos ouvindo, e quem quiser saber mais também, quiser conhecer e poder visitar o Santuário de Imaculada Conceição, o Santuário de Inhaxica, em Baipendi, e lá vai poder conhecer e saber mais de tudo com o Padre Edinho, que eu deixo meu abraço. O Padre Edinho é o reitor do santuário, né, e que acolheu demais esse meu trabalho e é quem assina o prefácio do livro. Né? Então, o prefácio do livro é assinado pelo Padre Edinho, que é o reitor do santuário lá de Inhaxica. Então, ela veio só te dar um beijo aqui e dizer que ela está à disposição, tá bom? Adorei! Ai, boa noite, obrigada. Obrigada mais uma vez, Márcio. Obrigada a todos vocês. Obrigado você, Juliana. Tenha fé. Inhaxica sempre falava assim, as coisas acontecem porque eu rezo com fé. Reze com fé você também, que as coisas vão acontecer. Lindo, lindamente.